Olá, bem-vindo ao Fórum do Trabalhador. No programa de hoje falaremos sobre o Setembro Dourado, uma campanha de informações sobre câncer infantil. Tem ainda o encontro da União Geral dos Trabalhadores que abordou a reforma trabalhista. Atenção, botafoguenses, tem o centenário do Botafogo e também vamos falar de cultura, a mostra literária do Sindicato dos Comerciários lá na Escola Cap Kids. A partir de agora, no Fórum do Trabalhador. E começamos o programa de hoje falando sobre saúde, sobre o Setembro Dourado, um mês para informações sobre prevenção ao câncer infantil. Eu recebo a doutora Joana Tereza Bisinella de Faria. Ela é médica pediatra oncologista. Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo bom? Como vai, André? Eu queria primeiramente agradecer o convite, Agradecer a oportunidade de conversar um pouco com as pessoas a respeito desse assunto que intriga tanto, Uma vez que surgem muitas dúvidas em relação ao porquê do câncer, o que ele é, como se trata, e ter essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho me deixa muito feliz. A saúde tem utilizado cores para deixar datas, meses registrados. Estamos no Setembro Dourado falando sobre câncer infantil. Foi necessária uma campanha para que efetivamente toda a população tenha conhecimento dessa realidade? Sim, as campanhas, o objetivo delas é trazer a conscientização a respeito do que é o câncer pediátrico e, além de tudo, trazer a importância da prevenção através do diagnóstico precoce. Então, essa campanha mobiliza os pais para terem uma certa atenção em relação a alguns sinais indiretos que essas crianças trazem a nós, levando a possibilidade de pensar em câncer. Os adultos geralmente são imprudentes e ao longo da vida acabam adquirindo alguns tipos de câncer. Mas tem criança que já nasce com câncer, doutora. Por que isso? Exatamente. O câncer na criança, ele tem um fundo que a gente diz genético, seja ele herdado dos pais ou não diretamente herdado, por alguma mutação que acontece no meio do caminho. E isso pode aparecer próximo ao nascimento ou na infância mais tardia. Isso depende muito do tipo de tumor e das características que aquela célula tumoral vai se desenvolver. Via de regra, os pais se sentem participantes do processo do câncer. E isso é uma coisa importante da gente esclarecer, que esse sentimento e essa preocupação não deve acompanhá-los, uma vez que existem múltiplos fatores associados à gênese dessa doença. Existem ainda algumas situações, síndromes, algumas doenças em que as crianças estão mais predispostas a desenvolver o câncer do que uma criança que não possua essa síndrome. Mas hoje um casal existe tecnologia para um diagnóstico, um exame pré-natal ou alguma coisa que eu já sei que tal pessoa, ao casar com outra pessoa, terá essa tendência, essa predisposição a uma criança com câncer? Isso é muito variável a depender do tipo de câncer. Em algumas famílias em que existem as síndromes de predisposição ao câncer, há uma possibilidade de investigação genética pré-concepção. Isso garante 100%, isso nos traz 100% de garantia de que essa criança não terá um câncer? Infelizmente não. Mas os estudos vêm progredindo de maneira a trazer mais informações para a gente a respeito de quais são os sinais de que uma criança pode desenvolver ou não câncer. Alguns exames neonatais, ultrassom e alguns deles um pouco mais específicos, podem trazer sim alguns indícios e nos deixar mais atentos em relação a algum determinado órgão ou sistema. Mas sinais específicos é um rumo para o qual nós ainda estamos caminhando. Após o parto, o pai e a mãe precisam de um olhar mais atento ou geralmente é um pediatra que pode
a cada consulta, observar como que ele sabe uma predisposição ou alguma possibilidade de um dos tipos de câncer? Exatamente. Nesse mês, a importância da gente falar sobre esse tema tão amargo, por assim dizer, é que alguns sinais podem ser percebidos sim pelos pais, dificilmente logo ao nascimento, uma vez que é um misto de emoções e muitas vezes algo passa despercebido. O pediatra, nesse momento, faz um importante papel de avaliação do abdômen dessa criança, a parte da retina, a parte neurológica, tudo isso é feito primariamente pelo pediatra. E no desenvolver dessa criança, o acompanhamento seriado dessa infância deve ser feito de maneira próxima por um pediatra da confiança da família, de modo a diagnosticar sinais que muitas vezes chamam a nossa atenção e a partir daí direcionar os exames, sejam eles de imagem ou exames laboratoriais. A partir de um exame clínico bem feito, é possível determinar quais seriam os melhores exames para definir uma determinada doença. Salvo engano, nos adultos nós temos maior incidência, câncer de pele, câncer de mama e de próstata. De pulmão também vem se Pulmão também tem aumentado por conta do tabagismo. E no caso das crianças, a leucemia é a que mais preocupa ainda? Sim, um dado importante, André, que a gente tem em mente é que o câncer em criança, ele ainda é dito uma entidade um pouco rara. Se a gente for considerar o grupo de todos os tumores, de todos os cânceres, o câncer pediátrico em si, ele representa 5%. Então é uma porcentagem relativamente pequena. Dentro desses 5%, o que a gente vê com maior incidência são as leucemias, que é um câncer que a gente diz disseminado pelo sangue. Em seguida dele, o grupo de tumores de sistema nervoso central, todos aqueles que compõem esse grupo, e depois viriam os linfomas, seguidos por outros tipos de glândula suprarrenal, de rins, de retina e todos os outros que acometem essa faixa etária. Quando um adulto tem câncer e encara o tratamento, nós falamos, é um verdadeiro guerreiro. E nós percebemos algumas pessoas que têm uma recuperação que chega a impressionar. Algumas pessoas até falam em verdadeiros milagres. Nas crianças, a capacidade de recuperação, de superação dessa doença é maior ou é menor? A gente observa com muita alegria que as crianças têm, sim, uma resposta melhor ao tratamento. Isso tem vários fatores que podem justificar. Um deles é o fato de que a criança possui células que não foram fortemente agredidas, não passaram pelo estresse que passa a célula de um indivíduo em idade adulta, ou seja, não tem estresse do tabagismo, do etilismo, da poluição, do trabalho, enfim. Além disso, a criança ela tem uma maneira diferenciada de encarar os processos de doença, no qual você dificilmente vai encontrar uma criança fazendo quimioterapia e parada, imóvel. Essa é a imagem que muitas pessoas têm. E, felizmente, a imagem de quem trabalha com isso é bastante diferente. A gente observa em muitas das situações, as crianças recebendo medicações muito agressivas, sim, mas tentando brincar, se distrair, assistir TV, jogar videogame. Isso é uma coisa que auxilia as crianças a fazer um certo desligamento do processo de doença e isso facilita o tratamento. A aceitação das medicações e de todas as intervenções feitas se torna algo mais fácil. Família e sociedade, como abordar, como tratar, como conviver com uma criança que tem câncer. Porque a primeira imagem que nos passa é aquela do coitadinho. Ai, coitadinho. Mas, efetivamente, essa criança vive e, como a senhora mesmo colocou, ela está ali enfrentando. Como nós devemos nos relacionar? Existe muito esse questionamento. Como me portar frente a um paciente oncológico?
Inicialmente, tem todo aquele estigma da criança que perde os cabelos, que fica emagrecida, que fica mais pálida, que tem uma dificuldade ao frequentar a escola. Tudo isso, de fato, é condizente com o quadro. E efetivamente toda criança, por exemplo, perderá cabelo? A grande maioria. Existem alguns casos, em alguns tipos de tumores específicos, em que a quimioterapia não é tão agressiva a ponto de fazer a queda dos cabelos. Isso é raro. A grande maioria das crianças perde o cabelo. Mas perante a isso, a sociedade tem um papel muito importante ao fazer a inclusão dessa criança, fazendo com que ela se sinta, de certa forma, acolhida, abraçada pela sociedade e não perceba a tal diferença como algo que a separe. Deve existir uma inclusão dessa criança. Durante o período de tratamento oncológico, por conta das medicações, da queda da imunidade, que é muito importante, as crianças geralmente ficam afastadas da escola. Então, nesse sentido, é muito importante trazer para as professoras, para as pessoas vinculadas à área da educação, essa ideia da importância de você manter uma atividade para aquela criança, seja ela desenvolvida em casa ou numa sala separada, para que essa criança se mantenha em acompanhamento cognitivo relacionado às crianças de mesma faixa etária, para que no futuro, havendo uma melhora, uma recuperação dessa neoplasia, ela consiga novamente se inserir no grupo do qual ela já participou. Em relação a visitas, existe muito questionamento, a pessoa faz um diagnóstico, qualquer que seja a doença, mas o câncer é uma doença um pouco impactante, assim, eu diria, chama muita atenção. Muitas pessoas querem participar, querem estar próximas, e talvez esse não seja um momento de visitas. A gente costuma restringir bastante, e não é maldade não, é que a criança em tratamento oncológico, em tratamento quimioterápico, ela tem uma imunidade fragilizada que a propicia a ter mais infecções. Aquilo que para mim, para você, não vai trazer nenhuma interferência na saúde, para uma criança oncológica pode ser a diferença entre ela estar bem ou estar numa unidade de tratamento intensivo. O sofrimento dela com essas infecções ditas leves é muito mais agressivo. Então, nesse primeiro momento, vou telefonar, hoje vou utilizar mídias sociais, vou mandar um vídeo, vou mandar um carinho. Exatamente. Para no momento adequado fazer essa proximidade maior. Exatamente, essa é uma grande ideia. A gente não deve, de maneira nenhuma, e eu friso aqui, isolar essa criança, ela não precisa ser colocada numa bolha, mas a gente deve tomar medidas que mantenham essa criança longe de infecções. É claro que a gente não vai conseguir evitar todas as infecções, muito pelo contrário, mas a gente busca evitar aquelas de maior gravidade. Agora é importante também preparar a sociedade, preparar a sala de aula, preparar a família para o retorno dessa criança após esse período mais isolado ou de tratamento mais intensivo. Exatamente. O que se costuma pregar em relação a isso é a importância do assistente social que faz o acompanhamento dessa criança. O tratamento oncológico, ele é muito bem desenvolvido quando trabalhado numa equipe multiprofissional. E nessa função, o assistente social tem um papel importantíssimo. Eles têm o trabalho de fazer a reinserção escolar, no qual existe uma visita ao colégio, expondo aos colegas e professores quais são os procedimentos relacionados ao tratamento, como vai chegar aquela criança, como a escola como um todo consegue auxiliar naquele processo de reinserção, evitando assim que haja um estranhamento e uma dificuldade ainda nesse processo. Nesse período de fragilidade imunológica, bichinho de estimação, piscina, também cautela? A gente não vai de maneira nenhuma proibir completamente. Não é recomendável que se tenha um bichinho de estimação ou que se frequente piscinas, ambientes de muito aglomerado. A gente pede para que a criança
não vá, por exemplo, ao cinema em dia de estreia de filmes ou ao shopping num horário de grande movimento. Não é proibitivo, mas a gente pede para que haja uma cautela com grande importância no período em que ela está neutropênica, ou seja, naquele período em que passou a quimioterapia e as células de defesa estão diminuindo. Esse é o período de maior comprometimento imunológico e o período no qual a gente precisa ter uma cautela ainda maior. A chamada hotelaria ali dos serviços de saúde mudou muito. Hoje, paredes coloridas, móveis diferenciados, até o uniforme dos profissionais. Sim. O ambiente hospitalar para tratamento das crianças com câncer é bem diferenciado, né? Muito cuidadoso. A equipe que trabalha com câncer em todos os setores multiprofissionais é uma equipe diferenciada. E o ambiente é transformado por essas pessoas. E tudo, a estrutura montada para o atendimento de um paciente oncológico, bem como da família desse paciente, participa de tudo isso. Então, todo o envolvimento direcionado ao cuidado desse paciente é diferenciado, é cuidadoso, é próximo. É um paciente que você não vê uma vez no início do tratamento, ele segue de longe. É um paciente que passa dias internados e tem intercorrências, comparece novamente ao setor. É um contato muito próximo. E o ambiente em que esse paciente se vê tem grande importância nisso. Doutora Joana, nesse Setembro Dourado, que mensagem a senhora gostaria de deixar? Que informação é fundamental que toda a sociedade tenha? Certo. Eu acho que de grande importância para a população é trazer aqui a necessidade de um diagnóstico precoce através da avaliação de alguns sintomas trazidos pelas crianças. Os pais podem observar grande parte desses sintomas no cuidado diário com as crianças, uma vez que eles são as pessoas que mais conhecem os próprios filhos, mas também levá-lo ao pediatra com a regularidade recomendada é muito importante para que seja avaliado questões como anemia, surgimento de manchas pelo corpo, alterações neurológicas que podem comprometer o desenvolvimento, o caminhar e várias outras funções dessa criança, avaliação abdominal, dos membros, uma dor, enfim. Todo esse segmento feito de maneira próxima faz com que o diagnóstico seja obtido mais precocemente com maiores taxas de sobrevida livre do câncer. Doutora, uma informação importante. Nós temos uma referência da cidade de Barretos no tratamento ao câncer, mas em Ribeirão Preto nós temos profissionais e estruturas também preparados para esses diagnósticos, para esse tratamento? Sim. Em Ribeirão Preto a gente tem como referência o Hospital das Clínicas de Ribeirão, que tem o atendimento a crianças, bem como a adultos, e alguns outros profissionais que se destacam no atendimento via consultório, que a gente diz, geralmente vinculados a outros hospitais. Dizem, para alguns é uma profissão, para outros é um sacerdócio, mas a medicina já é especial. Trabalhar nesse setor tão delicado, cuidando de crianças numa fase, num momento tão delicado da vida delas, como que isso entrou na sua vida e qual o seu sentimento? Olha, eu sou extremamente suspeita para falar a respeito disso, André. É um trabalho que eu não me vejo fora dele. E eu acho que, assim como eu, todos os profissionais vinculados a essa área devem sentir isso. É um aprendizado constante, diário, em que a gente vê momentos de superação, seja da criança, seja da família. Isso traz um aprendizado levado para a vida toda, em que a gente aprende que aquele sofrimento que muitas vezes nos abala, nos traz dificuldades, se torna tão pequeno próximo ao enfrentamento que aquela criança traz. É um aprendizado diário. Parabéns pelo trabalho e transmita um abraço a toda a equipe da HC Criança. Muito obrigada. Nós falamos com a doutora Joana Tereza Bisinella de Faria
e você aprendeu mais sobre o Setembro Dourado. Pequeno intervalo, voltamos já. Podemos ser violentos, insensíveis, cruéis, egoístas, indiferentes. Mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Nos cantos esquecidos do mundo. Em conflitos armados. Nas epidemias. Quando a fome ameaça a sobrevivência. Há seres humanos. Pessoas que precisam de cuidados de saúde. Vidas que não podem ser esquecidas. Vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. E o movimento sindical continua preocupado com as reformas trabalhistas e aqui em Ribeirão Preto, a UGT realizou um encontro regional que abordou o tema e é claro que o fórum esteve lá. Olá, André. Nós estamos no primeiro encontro regional da UGT-SP. Ao meu lado está o presidente da UGT-SP, Luiz Carlos Mota. Luiz Carlos Mota, como foi essa ideia de trazer essa grande região para se concentrar em Ribeirão Preto e discutir fatores importantes para a vida do trabalhador? Eu acho que quando nós assumimos a UGT São Paulo, nós sabíamos que ia ser um grande desafio. Então acho que o momento que o país está passando, com essas reformas trabalhistas, terceirização e agora a reforma previdenciária, nós já fizemos 2 seminários estaduais da UGT São Paulo. E num desses seminários, o último que nós fizemos em Praia Grande, ficou decidido que nós íamos começar a fazer uns encontros regionais. E decidimos por esse primeiro encontro aqui na macro-região de Ribeirão Preto. Então eu acho muito importante esse momento, estar realizando esse encontro aqui. Eu acho que nós estamos aproximando a UGT dos nossos sindicatos filiados e aqui nós vamos conscientizar os dirigentes sindicais a informar os trabalhadores o momento atual do nosso país. E tem outros projetos de continuar nessa batalha, querendo trazer informações para o trabalhador? Eu acho que sim, eu acho que aqui hoje, com esse encontro e os debates que logicamente vão ocorrer aqui, os palestrantes que nós trouxemos vão nos dar orientações técnicas e logicamente que a partir daí nós temos que ficar atentos e logicamente que estar presente não só aqui na região de Ribeirão Preto, como também fazer manifestações no estado de São Paulo e também em Brasília, conscientizando os deputados federais de que eles têm que estar do lado dos trabalhadores e não votar contra os trabalhadores. Em relação à reforma da Previdência, que está em projeto, em tramitação para ser votada, qual o posicionamento da UGT? Olha, eu acho que nós somos contra essa reforma do jeito que ela está proposta, como nós também estávamos contra a reforma trabalhista, só que a reforma trabalhista não deu tempo de fazermos o que estamos fazendo com a reforma da Previdência, discutindo, fazendo reuniões regionais, fazendo encontros estaduais, fazendo manifestações, Então eu acho que a reforma previdenciária vai ser mais discutida. Então eu acredito que através do diálogo vai se poder construir um projeto que seja de interesse dos trabalhadores, como também de interesse do governo. Qual o recado que o senhor deixa para o trabalhador que está assistindo você nesse momento?
Acho que o trabalhador tem que valorizar cada vez mais a sua entidade sindical, porque ela hoje é a única fonte de resistência e de proteção aos direitos dos trabalhadores. Então nós estamos sobrevivendo graças à unidade que nós temos no estado de São Paulo, da categoria dos comerciários que nos apoia. Então nós queremos transferir isso para a UGT, né, a UGT do estado de São Paulo, mantemos essa unidade de várias categorias junto para que unidos nós conseguimos ser cada vez mais fortes e não deixar que tire os nossos direitos. Vamos conversar agora com Regina Pessotti Zagrete, presidente dos Sincomerciários de Ribeirão Preto, onde está sendo realizado esse grande encontro regional. Regina, como foi a preparação para receber tantos representantes de sindicatos dos trabalhadores? Olha, na verdade, nós trabalhamos um pouquinho, porque as pessoas, a gente assim preocupa, né? As pessoas estão tremendamente com os compromissos, tremendamente ocupadas consigo mesmo, e a situação é vergonhosa, né, que nós estamos passando assim com a nossa política, o nosso mundo financeiro, e isso deixa as pessoas um tanto descrente, né? As pessoas um pouco afastadas, dá a impressão de que a população como um todo estão anestesiados. Isso acontece também com os representantes dos trabalhadores. Então, mas toda vez que a gente convida, toda vez que nós falamos com os representantes dos trabalhadores, com os nossos dirigentes, nós recebemos então esse público, essas pessoas de suma importância. Então trabalhamos sim, trabalhamos obviamente com o nosso, hoje, né, na era digital, os e-mails, o WhatsApp funciona muito bem e o grupo que está aqui realmente tem compromisso com o trabalhador. Então foi um trabalho da minha equipe, aliás agradeço todos os funcionários do sindicato, da UGT e a região que está aqui nesse importante momento, nesse importante debate que é a nossa vida futura, né? A vida aqui dos nossos brasileiros, a vida dos nossos trabalhadores, e é muito importante mesmo que tenha esse compromisso e que nós nos deparamos mesmo com essa responsabilidade e vamos em frente no nosso objetivo, que é proteger o trabalhador. Esse encontro tem como objetivo conscientizar os líderes para eles poderem falar com a classe trabalhadora? Tem os dois objetivos, né? O objetivo de conscientização, o objetivo de trabalho, o objetivo de apresentar, porque muitas vezes nós brasileiros entendemos que a coisa não é nossa, né? Dá a impressão que isso não acontece comigo. Então o objetivo exatamente é levar o que é de real na Previdência para que essas pessoas tenham o conhecimento de disseminar aqui com os seus pares. E quais as ações o sindicato está realizando para conscientizar a sua classe trabalhadora? Olha, nós temos feito várias informações, né, através da nossa página, através do nosso jornal, através de encontros como este, através de reuniões. Nós temos feito assim, tomado bastante cuidado para que cada um conheça realmente o que é de fato que está acontecendo. E nessa palestra como hoje, com esse especialista, o Natal Léo, ele vai estar dando informação para cada um qual é o objetivo e qual é o nosso papel como social, como representante dos trabalhadores. Então, são vários atos que obviamente vai culminar aí num objetivo que seja satisfatório para todos. Qual o recado que você deixa para o trabalhador e principalmente para o comerciário que está assistindo você nesse momento? Dizer o seguinte, trabalhador, fique atento, você tem direitos, você tem que procurar o sindicato e você tem que fortalecer a instituição que cuida de você. Então o sindicato é o legítimo representante e nós não vamos em nenhum momento desviar o nosso foco. Então, trabalhador, nós precisamos de vocês para que possamos continuar representando. Agora nós vamos conversar com o Natal Léo, o palestrante desse encontro regional. Qual o objetivo desse encontro? O que você acha que é importante ressaltar para todos os participantes? Um dos objetivos do nosso sindicato e da UGT estadual é mostrar o que vai acontecer com a reforma. Quais são os pontos principais e os pontos que nós temos que ativar junto com a sociedade para nos ajudar a não deixar mexer na Previdência do jeito que eles querem. Por exemplo, é impossível você falar com uma pessoa que vai trabalhar 49 anos para se aposentar. Ou, por exemplo, um senhor que é aposentado, falece e a mulher dele vai receber 50% da pensão dele. Então, algumas coisas que eu tenho que demonstrar para eles defenderem essa tese para nós. O grande objetivo é preparar a sociedade para a reforma da Previdência. Você acredita que essa reforma vai ser muito prejudicial para as pessoas que dependem desse auxílio dado pelo governo?
Tati, eu só queria dizer a você, Tati, você nunca vai se aposentar se você passar ela. Então a gente tem muito medo dela passar. Eu acho que ela não passa, porque o governo não tem no necessário de votos na Câmara e no Senado, os 308 na Câmara e os 49 do Senado, porque é PEC é reforma da Constituição. Então eu acho que não passa. É pior ainda, pode passar um monstrengo, algumas coisas só, que vai afetar alguma grande parte. Eu acho que o grande afetado desse momento agora é o regime geral da Previdência, onde está o urbano e o rural. E é importante essa união de toda a classe trabalhadora para lutar por esses direitos, certo? Nós estamos aqui hoje numa entidade sindical de ativos, que o aposentado nada mais é que um trabalhador inativo. Para pedir para os sindicatos da ativa incentivar o aposentado a também participar dessa reforma. Vá para a rua, faz panelaço, porque não dá. Hoje o aposentado vai perder muito pouco, ele só perde na pensão quando ele falecer. A esposa dele, ou vice-versa, vai perder. Mas a maioria, como jovem como você, não vai se aposentar. Para os trabalhadores e aposentados que estão assistindo o programa nesse momento, o senhor tem algum recado, algum aviso para eles? Vá para a rua, não deixe. Se você tem algum deputado da região que você conhece, deputado federal, faça uma caça a ele. Mostre a ele que não pode passar. A reforma da Previdência é uma coisa social. Ela não tem déficit nenhum, como eles mentem que tem déficit. Não existe. Existe sim um deslocamento que houve, por exemplo, no regime geral, deslocaram o rural junto com o urbano. Aí deu pseudo-déficit, o rural não recolhe. Ora, o grande devedor hoje do sistema é o regime próprio da Previdência, que é o servidor público. Parabéns ao pessoal da UGT por mais essa atividade. Faremos um pequeno intervalo e, na sequência, vamos falar sobre o centenário do Botafogo Futebol Clube. Humilhação no ambiente de trabalho é assédio moral. Condutas repetidas de grosserias, ridicularizações, humilhações e atos que ofendem a dignidade do trabalhador devem ser combatidas por meios legais. 50% das pessoas que sofrem assédio moral no trabalho desenvolvem depressão. Não seja uma delas. Denuncie. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Hoje, 1 em cada 10 crianças no mundo está trabalhando. Muitas delas em atividades insalubres, noturnas, perigosas e nas ruas dos grandes centros urbanos. No trabalho, crianças estão sujeitas a abusos, violência ou exploração sexual. Não compre produtos ou utilize serviços prestados por crianças e adolescentes. Faça sua parte. Diga não ao trabalho infantil. Disque 100 e denuncie. O Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto completa 100 anos em 2018, realizou um evento anunciando o calendário festivo e o fórum acompanhou tudo para você. Bem, o Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto completa 100 anos em 2018. E para lançar o calendário de festividades, um grande evento no Ribeirão Shopping e o Fórum do Trabalhador acompanhou tudo e traz entrevistas exclusivas para você. Um dia de muita emoção para a família toda, né? Que a história da nossa família se confunde com a história do Botafogo, que é muito maior, lá desses
desses 100 anos, desse centenário, né, que mostra a tradição desse clube e que nos ajudou a nos formar, eu e o Sócrates, como pessoa também. Minha mãe aqui, meus irmãos, os filhos do Sócrates presentes, acho que mostra o respeito que a gente tem por essa instituição e que com certeza é representante de Ribeirão Preto para o país. Aí vai haver um jogo comemorativo no final do ano. Você vai voltar a vestir a camisa do Botafogo nesse jogo? Vou vestir a camisa, não sei se vou jogar. Não, tô brincadeira. Eu quero muito jogar, eu sinto falta de jogar mais frequentemente, porque às vezes o joelho incha, não dá para jogar, não dá para forçar muito, dependendo do momento, né? Porque no final da minha carreira tive uma operação, mas deu para jogar aquele jogo lá contra o Eto'o, né? E tenho certeza que vou me preparando bem, vai dar para jogar uma meia horinha, pelo menos uns 40 minutos, com certeza, para me divertir e tentar fazer bonito para quem vai estar presente. Raí, o teu sentimento, todo mundo aqui tem uma identificação com o Botafogo, né, dos convidados, mas acho que para você é em dobro, né? Além de ter jogado, o teu irmão também, e com essa homenagem, né? Eu acho que o sentimento para você tá hoje muito acima do normal aqui para o resto que está aqui? Não, com certeza, porque até a maneira como foi feita, né? A obra ficou maravilhosa, o vídeo que fizeram deixou minha mãe chorando, a gente bastante emocionado. Acho que o meu pai já faleceu, mas ele foi diretor do Botafogo antes da gente ser. Então é uma história longa com o clube, né? Ele era amigo do presidente do Botafogo, diretor, tem camarote no estádio. Então, esse vínculo, né, do esporte com a nossa família, com a formação, e não digo vai além do clube só, né? Quer dizer, o Botafogo representa a nossa ligação com o esporte nacional, e hoje foi um dia especial e quero estar presente em outras manifestações aí desse centenário, porque toca muito a cidade, mostra a grandeza do Botafogo e obviamente também tem muito a ver com a nossa família. Marisa, você é reconhecidamente um grande botafoguense, mas recebeu talvez uma das missões mais importantes, coordenar toda a celebração do centenário. Fale sobre a emoção. André, isso é um prazer, né? Eu que fui criado dentro do Botafogo, meu pai é conselheiro há 50 anos, e ter esse prazer de poder coordenar os festejos, sou presidente da comissão organizadora dos festejos do centenário. Eu acho que é o sonho de qualquer botafoguense, é o segundo sonho. Já tive o prazer de ser presidente do clube e agora presidente do centenário dos festejos, é um prazer. Você já rodou o Brasil por conta do futebol. Você acha que a cidade de Ribeirão Preto tem noção da grandeza do Botafogo para o cenário nacional e até aqui da América do futebol? Olha, eu acho que nós não temos a noção do respeito que o Botafogo tem no Brasil. Botafogo, você vai em vários lugares do Brasil, vários estados, todo mundo conhece o Botafogo, conhece a sua história, conhece os jogadores que saíram daqui. Eu acho que falta ainda para a população de Ribeirão Preto essa noção. Com o tempo nós vamos trabalhar para que essa memória da torcida, da população de Ribeirão Preto tenha noção de tudo que o Botafogo representa. Vocês falaram de invadir a Vila Tibério no mês de outubro. Esse período de um ano vai ser repleto aí de emoções e de surpresas, né? Eu tenho no próximo dia 12 de outubro, na festa dos 99 anos, é o início das comemorações do nosso centenário e nada mais justo que nós voltemos onde nós nascemos. O Botafogo nasceu na Vila Tibério e acho que é uma homenagem ao bairro de Vila Tibério começar todos esses festejos invadindo a Vila Tibério. Para quem está nos acompanhando em casa agora, qual a mensagem que você deixa para toda a coletividade botafoguense?
ao torcedor do Botafogo, venha participar dos festejos dos 100 anos do clube. Lugar de torcedor do Botafogo é no estádio Santa Cruz. Contamos com o apoio de todos vocês. O Botafogo existe graças à sua torcida. Nós que estamos à frente dos festejos, presidente Gerson, toda a sua diretoria, essas pessoas, nós passamos, o clube fica e fica no coração de cada torcedor. Então venha, participe, é um ano de comemoração, é uma homenagem a todas as pessoas que participaram da vida, desses sonhadores que há 99 anos sonharam, foram loucos em fundar um clube que todos nós somos apaixonados por ele. Então venha, participe. Primeiro, Gerson, qual a sua emoção de ser o presidente do centenário do Botafogo? É uma emoção muito grande, mas primeiro gostaria de saudar você, André, conselheiro do Botafogo, que nos ajudou muito enquanto vereador. Nós somos alguém que te acompanha, ouça os seus programas no rádio, na TV, e é sempre bom dar entrevista para botafoguense, né? Agora a emoção é muito grande, né? Porque o Botafogo, uma instituição centenária, como dizia o nosso saudoso Vadão, 100 anos ininterruptos, de muitas glórias, de muitas tradições, né? Um time que foi fundado por operários, e a nossa história é essa, de muita luta, de muita dificuldade, mas sempre com garra, defendendo as nossas cores. Um time de futebol do interior paulista, do interior brasileiro, sempre enfrenta muitas dificuldades. E apesar de tudo isso, o Botafogo consegue sempre se destacar. Qual que é o segredo, Gerson? O segredo é a marca que ele representa. O segredo é o Botafogo, o segredo é sua gente. É na cobrança, é no apoio, é no incentivo. Isso que nos faz, a cada um que esteja como presidente, buscar dar o melhor para o clube. E no Botafogo é assim, é uma corrida de bastão. Vamos passando cada um para o outro e procurando sempre deixar numa situação melhor que encontrou. É desse jeito que nós vamos chegar aos 200 anos. Conhecido como um celeiro de campeões, ou sempre formando muito nas suas categorias de base, qual a importância do Botafogo no cenário futebolístico brasileiro? O Botafogo, como eu disse ali, é o único clube no Brasil que cedeu 2 capitães para a seleção brasileira. E também tem um terceiro, que é o Tim, né? O Elba de Padre, que leva o nome da Cava do Bosque, Elba de Padre Lima, jogou também no Botafogo, foi revelação do Botafogo. E nós contribuímos, e é isso que o futebol precisa mudar. É preciso valorizar os times do interior para que possa gerar novos Sócrates, novos Raí, novos Marco Antônio Boiadeiro, novos Zé Mários, novos Carecas, novos jogadores que vão levar o Brasil às suas conquistas. Mas é preciso apoiar e preservar o futebol do interior. É muito difícil um time de futebol ter 100 anos ininterruptos. Alguns, quando chega o centenário, ficam com medo. Mas será que vai conseguir os êxitos? O que você vislumbra para esse novo ano? Bom, muito trabalho, que o Botafogo faça um ótimo campeonato paulista e que consigamos, agora na terceira tentativa, levar o Botafogo da Série B para da Série B no Campeonato Brasileiro. Esse lançamento muito bonito, muito acolhedor e um ano aí de muitas surpresas, de muitas novidades. Se Deus quiser, é um trabalho. Quero aqui deixar um abraço para o Rogério Bariza, que é o presidente das festividades, ao Caio, da LC Eventos, que está proporcionando tudo isso. Obrigado aos dois. Agora é em casa, aquele botafoguense que está nos acompanhando e aquele que não é botafoguense, mas que sabe reconhecer a grandeza desse time. Que mensagem final o presidente deixa? Que nós estamos diuturnamente trabalhando e trabalhando muito, dando o melhor da gente para que leve o Botafogo cada vez mais alto, que leve o Botafogo a cada vez a maiores conquistas.
dos momentos mais emocionantes desse lançamento do Centenário do Botafogo certamente foi a homenagem, uma obra de arte linda retratando o Dr. Sócrates, de autoria do CHF. Como foi para você ser o encarregado dessa linda homenagem? É uma honra, né, fazer parte dessas festividades do centenário do nosso time, orgulhoso Botafogo, né? E é só o começo, vem muito mais por aí, viu, André? O artista, tem o reconhecimento do público, ele fica feliz. Ali no caso, a mãe do Sócrates, emocionada. O Raí falou que poucas vezes depois da morte do Sócrates, ela ficou tão emocionada. E ali leva a sua assinatura. Olha, uma coisa só para vocês, hein? O Raí me encomendou uma igual para colocar no jardim da casa dela. Dia de Natal nós vamos inaugurar. Acabamos de acertar isso agora ali, nos bastidores. Você é um empresário de sucesso na cidade de Ribeirão Preto, tem dado a sua contribuição. Como você enxerga o Botafogo no contexto dessa cidade? Um vitorioso. Um Brasil que é desacreditado por muitos, negligenciado, um país que é roubado. Botafogo, né, igual você, igual a mim, a gente tem lutado, suado para ter o nosso espaço. E o Botafogo... São poucos os times, né, no Brasil que têm essa honra de ter 100 anos. E eu desejo muita sorte, que vários 100 anos pela frente, né? Muito sucesso para você e mais uma vez parabéns. Para vocês também. Obrigado, doutor. Bom, você viu uma coletiva com o Raí, conversou com o presidente do Botafogo, também com o presidente da comissão organizadora e sentiu como será esse ano de celebrações do centenário do Botafogo. O Fórum faz um pequeno intervalo. Voltamos já. Pessoal, todo mundo aqui. Eu vou anunciar o incompetente do mês. E é? Você. Você. Pode vir aqui na frente pra todo mundo te ver, garoto. Pode aplaudir, gente. Vamos aplaudir. Continue assim, sem cumprir as metas, que você vai longe. Você vai bem longe. Vai pro olho da rua. E o mês que vem pode ser qualquer um de vocês. O assédio moral é um abuso mais frequente do que você imagina. Não aceite ser constrangido publicamente pelo seu chefe. Denuncie. Esta é uma fatiadora de frios. Durante anos, ela tem sido uma máquina exemplar, orgulho da casa. Mas o tempo passa, e mesmo que não aparente, ela tem um sério problema na lâmina. Hoje, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Voltamos para falar sobre cultura. O Cap Kids realizou uma mostra literária muito interessante e a equipe do Fórum esteve presente. A terceira mostra literária Cap Kids tem o objetivo de resgatar a leitura com as crianças através do projeto de leitura. Uma vez na semana, as crianças levam o livro para casa e aqui na escola as professoras resgatam essa história através da contação de história, roda de conversa, teatro de fantoche e outras atividades. Este ano estamos na terceira mostra literária que foi trabalhados os temas O Patinho Feio, O Mágico de Oz, O Sítio do Seu Lobato e João e Maria. Estou aqui com a professora Amanda do Jardim 2, ela que trabalhou este ano o Mágico de Oz. Como foi, Amanda, trabalhar este tema com suas crianças?
Foi bem bacana, as crianças gostaram bastante. A historinha do Mágico de Oz, ela propõe essa relação de amizade, né? Dentro da história, conta a história da Dorothy, né? Que ela faz amizade com o Homem de Lata, o Espantalho, o Cachorrinho, né? Então, assim, as crianças gostaram bastante por conta da amizade deles mesmo. E a participação da criança neste projeto? Eles se envolveram, né? Tudo tem a mãozinha deles, os quadros que nós fizemos, eles que pintaram, o arco-íris eles pintaram, participaram de tudo. E a família? As famílias estão gostando, eles estão elogiando bastante e é só elogio por enquanto. Adna, como que foi trabalhar este tema, o sítio do Seu Lobato, com sua turma? Foi bem interessante. Estar trabalhando, é a minha primeira amostra, né? E eu gostei muito, estou gostando muito de todos, né? De todos os temas. E eu, juntamente com a professora Paula, desempenhamos esse tema, né? Do sítio do Seu Lobato, com os animaizinhos, com a tela, né? E como vocês estão vendo, a gente também trouxe alguns instrumentos da fazenda, né? E deu para associar, você percebeu um desenvolvimento das crianças neste projeto? Sim, deu. Deu para perceber que a participação deles, né, o entusiasmo deles, né, com as atividades em sala de aula desenvolvidas. Estou aqui com as professoras Nádia e Lujuara, elas que trabalharam o tema João e Maria este ano na mostra. Como que foi desenvolver este trabalho com as crianças? Foi um prazer, né? Porque a gente trabalhou assim, o imaginário, trouxe para eles desenvolver assim, o gosto da leitura, né? A linguagem. E foi trabalhado também nas salas atividades, né? Foi assim, trazer a fantasia para o mundo da criança. E a gente encerrou, né, com a nossa apresentação na terceira mostra literária, trazendo essa fantasia para a realidade, para eles sentirem isso no dia a dia, com a casinha, com os doces, né? E eles estarem vivenciando todo esse trabalhado durante esses meses dentro da sala de aula. Então, assim, para nós foi muito gratificante. O que vocês trouxeram para encantar as crianças através aí do lúdico e da imaginação? A gente, assim, tudo que estava assim possível, né? A gente trouxe, né? A gente trabalhou também assim a solidariedade, o companheirismo, né? A fantasia mesmo. E o que deu para associar o tema com a nossa realidade, com as crianças? Honestidade, companheirismo, o amor, entendeu? Assim, o amor de João e da Maria. Então, tudo isso a gente foi trabalhado com eles para trazer isso para a realidade e sendo que assim foi bem absorvido, assim, a gente via nas atividades, a colaboração entre eles. Então, acho que foi algo que resgatou muito isso para toda essa vivência que eles tiveram com a gente nesse meio de tempo. Estou aqui com as professoras Vilma e Andréia, elas que trabalharam o tema O Patinho Feio com a turma do Maternal 2. Como que foi trabalhar este tema com essa turma? Nós escolhemos esse tema por falar sobre as diferenças, né? Sobre que nem tudo o que parece é bonito. Então a gente falou sobre preconceito, foi falado sobre as diferenças, né, que existem e foi explicado isso para os pequenos. Como vocês chegaram a essa escolha deste tema? Para ser uma das primeiras mostras, da terceira mostra literária, e é um dos contos da primeira infância, então nós trouxemos e nós trabalhamos a diferença, raciocínio, desenvolvemos. O objetivo mesmo era desenvolver a aprendizagem, né, de maneira lúdica e criativa. Liedna, como que é trabalhar a expressão corporal, a importância da expressão corporal nessa mostra literária aí para a escola?
Eu preparei um espaço, né, para mostrar para os pais. Esse espaço mostra um pouco aí do nosso trabalho, da nossa vivência do dia a dia. A expressão corporal é muito importante porque ela consiste no trabalho, no desenvolvimento da potencialidade do corpo da criança, né? Tanto no trabalho grupo como individual. E qual a importância deste projeto na vida das crianças e da família? O projeto, né, da Mostra Literária, o projeto que estamos realizando agora, é muito importante porque a interação família e escola é o resultado do trabalho das crianças, onde a escola pode participar para poder ver o resultado desse trabalho. Mariana, qual é a importância da família nesse projeto da Mostra Literária? A família, ela tem que comparecer, né? Ela tem que vir, estar presente, e é muito importante, né, acompanhar, incentivar, né, desde pequenininho, né, porque meu filho ele tem 3 aninhos, a leitura, né, porque é muito importante hoje em dia que as crianças estão muito voltadas à tecnologia, né, e elas esquecem muito, né, a ler, a escrever, né, então acho que é muito importante a gente incentivar desde pequenininho a leitura para a criança, né, e essa mostra é muito importante, né? Você pensa que não, mas a criança, ela cria paixão, né? Pela a imaginação, a aventura, e isso faz a criança desenvolver cada vez mais. Quando esse livro chega na sexta-feira na sua casa, qual é a sua participação, a de seu esposo, da família com o seu filho? A gente tem uma grande, assim, dificuldade porque a gente tem que ler ele sexta, sábado e domingo, né? Porque o Guilherme pede para ler ele todos os dias, né? E é de grande importância isso, né? É muito bom isso, né? Porque é um incentivo pra gente, até pra gente que não tem o costume na nossa vida corrida, a gente colocar isso dentro da nossa casa, né? Porque a gente acaba tendo que comprar livro, porque o Guilherme faz a gente comprar livro, e a gente acaba colocando livro de segunda, terça, quarta, então a gente tem que a escola faz a gente colocar isso na nossa casa, né? É o seu primeiro ano na mostra. O que você achou desse projeto? Maravilhoso, muito bom, né? Eu acho que isso tem que continuar, né? E todas as escolas deveriam colocar isso no seu currículo, né? Você que quer conhecer o nosso projeto político-pedagógico, você está convidado a conhecer a nossa escola, que está localizada na rua Alagoas 333 e 349. As inscrições estão abertas durante todo o ano e no mês de novembro teremos a promoção de aniversário da escola. Os alunos que já são matriculados na escola terão desconto na parcela aí de sua matrícula para 2018. A escola tem uma infraestrutura legal para atender filhos de comerciários e parceiros, com horário diferenciado de segunda a sexta, das 7h20 da manhã às 18h30. O nosso telefone para contato é 3519-3410. No Facebook, Escola de Educação Infantil Capikids. No site do Sim Comerciários, que é o nosso mantenedor da escola, você encontra mais informações e registro de nossas atividades. Venha fazer uma visita. Parabéns ao pessoal do Capikids, é importante a valorização da literatura desde as primeiras idades, desde a primeira infância. Quero, chegando nesse final de programa, agradecer o carinho da sua audiência, lembrando dos nossos encontros lá no rádio, Rádio 79, AM 590, de segunda a sexta, às 7h45. Quem preferir pode acompanhar a rádio no seu telefone, no seu tablet, no seu smartphone ou pela internet em www.radio79.com.br. Aqui na TV você já sabe, Tati TV, canal 33 em TV aberta, canal 20 para quem assina a NET, toda quarta-feira, 8h30 da noite e todo sábado, às 2 da tarde. Também pode acompanhar na internet, www.tati.com.br. Espero que você tenha gostado desse programa especial e desejo encontrá-lo no próximo.
Trabalhador, trabalhadora, não se esqueça, você tem direitos. Consulte sempre o advogado da sua confiança. Consulte a sua representação sindical. Eles devem estar prontos para defendê-lo. Terminando o programa com a nossa mensagem. Nelson Mandela nos ensina: ressentimento é como beber veneno e esperar que ele mate os nossos inimigos. Até o próximo programa. Grande abraço.